Meus irmãos em Deus, irmãos da fé espírita, agradeço a oportunidade que me está sendo dada pela direção do Grupo Espírita Ivone Pereira. Sinto honrado por isso e honrado também por relembrar mais uma vez essa figura eminente nos trabalhos espíritas do país, com um reflexo no exterior, que é Ivone Pereira. Continua ela trabalhando no mundo espiritual, sob os auspícios daquela organização de que ela é egressa e a que ela serviu durante toda a sua vida e certamente onde continua trabalhando naquela bela região dos servos de Maria para o atendimento aos suicídios. Não lhes trago nada novo. Esta palestra, ou esse conjunto de ideias aqui já foi apresentado no dia 28 de janeiro, na sede histórica da Federação, no Rio, por ocasião do 8º Encontro Brasileiro de Esperantistas Espíritas. Nos incumbiram de falar sobre Dona Ivone e lá falamos, e foi todo o encontro, como é a norma, todo em Esperanto. Então essa palestra foi originalmente produzida em Esperanto. Passamos para a língua nacional para podermos aqui repetir. Então, meus irmãos, que as irradiações do alto penetrem em nossos corações, que nossos corações se abram para acolher esses raios de bondade, de luz com que os espíritos guias, particularmente os espíritos protetores desta casa, nos envolvem. A nossa homenageada, está anunciada, é a saudosa médium Ivone do Amaral Pereira, muito conhecida nos círculos espíritas do país e do exterior, por ser a intermediária de uma das obras mais importantes da literatura mediúnica produzida aqui no Brasil, que é, como sabemos, o Memórias de um Suicida, cujo autor espiritual se ocultou sob o nome Camilo Cândido Botelho, que foi um dos mais destacados literatos portugueses no século XIX. Ele se ocultou mais por pressão da própria Ivone Pereira, que tinha receio, sentia-se muito pequenina diante de uma personalidade como a de Camilo Castelo Branco, que é ele o autor. O Camilo Castelo Branco não queria se esconder, ele queria se colocar seu nome. Mas Dona Ivone, sem querer, na escolha do nome, Camilo Cândido Botelho. Camilo teve esses dois nomes no nome dele, que era comprido. Então Botelho também fazia parte do nome dele, de modo que ele não ficou tão escondido assim. Esse monumento da obra intermediária de Ivone Pereira, ele começou a ser escrito na segunda metade do século XX. Então Dona Ivone foi a intermediária que antecipou revelações concretas sobre o mundo invisível, muito antes de que André Luiz o fizesse através do Chico. Mas convinha que o início fosse aquele, como André Luiz e o Chico, por questões de ordem elevada. Mas ela já, em 26, já recebia as reportagens do Espírito Camilo Castelo Branco. E ela tinha apenas 20 anos, porque ela nasceu em 24 de dezembro de 1906. Há hoje umas correções dos ajustes contra esse ano. Pesquisadores lá da cidade onde ela nasceu vasculharam lá os cartórios e encontraram documentos que apontam a data de 1900. Mas por enquanto não se firma ainda isso, tem feito uns cálculos, baseados em declarações dela, tudo aponta para 1906, mas o documento do cartório é muito importante. A contribuição de Ivone Pereira para a literatura mediúnica deveria, segundo ela própria revelava, deveria limitar-se, para saldar as dívidas do passado, limitar-se à veiculação de Memórias de um Suicídio. Mas, dizia ela, era muito grande a carência de médiuns portadores da especialidade para a produção literária. É bom que a gente lembre isso. A produção literária não é para qualquer médium psicólogo. É
preciso que tenha essa especialidade. Ivone tinha. E havia uma carência enorme para que os espíritos que desejavam transmitir, continuar transmitindo as verdades espirituais, pudessem ter realizado o seu desejo. Então, a missão, a tarefa, o compromisso de Ivone Pereira foi estendido e ela foi aproveitada pelos guias espirituais para a produção de muitas outras obras que estão aí edificando a todos nós, nos consolando, nos fortalecendo para as lutas terrenas. Então, a esses espíritos foi concedido poderem manifestar-se através dela. E nós temos aí uma obra respeitável. Resultou disso que, além daquele Camilo Cândido Botelho, outras entidades espirituais usassem as faculdades especiais de Ivone Pereira para a produção de boa literatura mediúnica. A maior parte desses livros está publicada pela Federação Espírita Brasileira, mas hoje já há outras editoras com obras também que saíram da pena mediúnica de Ivone Pereira. Então, essas considerações iniciais sobre a memória, sobre a participação mediúnica de Ivone Pereira, elas são como que uma introdução ao que vamos falar sobre a obra. Portanto, ainda voltaremos a esse tema no decurso da nossa despretensiosa palestra. Vamos agora, então, falar algo resumido em torno da vida da médium, com base em sua autobiografia. Ivone Pereira talvez tenha sido a única, se não foi a única, poucos sem nenhum outros, que deixou informações escritas, bem detalhadas, balizadas, sobre a própria vida, a vida pessoal e a sua experiência mediúnica. Temos aí obras especificamente voltadas para as experiências dela, da própria autoria. Embora ela sempre afirme, e deve ter sido assim mesmo, que os espíritos a inspiraram profundamente, mas eles fizeram questão de que ela assinasse. Temos então entrevistas com um rico conteúdo, já editadas em livros, entrevistas de um modo geral compiladas por esse trabalhador do nosso movimento, que é o Pedro Camilo, lá de Salvador, Bahia. Entrevistas riquíssimas que devem figurar no material de estudo dos adeptos da doutrina espírita a respeito da mediunidade. A questão é um conteúdo precioso de experiências únicas vividas por ela. E temos uma autobiografia publicada na revista Reformador nas edições de janeiro e fevereiro de 82. Por que apareceu uma autobiografia antes dela estar desencarnada? Que houve uma necessidade da federação na época, vivendo como sempre viveu as turbulências existentes no nosso meio, que a gente tem que fazer uma diferença de doutrina espírita pura, inatacável, sólida e movimento espírita. Jamais confundamos as duas coisas. O movimento é formado por nós, homens e mulheres suscetíveis de todas e quaisquer influências. E se estamos nos aproximando do bem, as influências contrárias se acentuam. Então, o movimento é uma coisa, a doutrina é outra. E naquele tempo o movimento estava muito conturbado e o presidente sentiu a necessidade de que a autobiografia de Ivone Pereira surgisse, porque ela enfatizava assim a veneração dela pela casa de Ismael. Isso foi decisivo para que as coisas serenassem, se acalmassem. Então ela relata em 2 livros, para mencionar apenas esse, Recordações da Mediunidade e Devação Invisível, relata acontecimentos significativos ligados a fatos mediúnicos vividos por ela. Então, Recordações da Mediunidade, Devação do Invisível, as entrevistas, a autobiografia e um texto que surgiu em 79 no Reformador, intitulado, depois transformou em livro, intitulado Eu e Roberto de Canaleiras, um caso de reencarnação. Esse Roberto de Canaleiras é o mesmo espírito que aparece lá em Nas Vorazes do Pecado, O Cavaleiro de Ninier, Drama da Bretanha e Memória de um Suicídio um pouco, no livro Sublimação também um pouco.
E esse texto é um texto em que ela relata o contato com esse espírito reencarnado na Polônia. Ele já havia anunciado que ia reencarnar em determinado momento pelas forças do destino e graças à língua internacional Esperanto, esses espíritos se contactam e daí nasce todo um enredo lindo, um caso de amor, mas um amor de uma afeição do lado de Ivone Pereira e um amor de outra afeição no caso do polonês. Eram esses espíritos que se reencontravam. Ali também há muita coisa sobre ela, sobre o que aconteceu com ela, e que também esclarece muita coisa dos livros, que são a chamada trilogia, né? Nas Voragens de Descartes, Cavaleiro de Linier e o Drama da Gretel. As faculdades de Ivone Pereira, voltando aqui à vida dela, elas já se revelaram no primeiro dia da sua existência. Tá? No primeiro dia, quando foi posta no mundo, já o fenômeno intrigante, misterioso da letargia tomou conta dela. E ela seria enterrada viva se não houvesse uma intervenção. Era um dia de festa, né, na fazenda onde ela nasceu, estava correndo um baile lá, e o caixãozinho estava lá separado com o cadáver, suposto cadáverzinho da criança. A mãe não acreditou naquilo. Então, quando todos afastados, ela fez uma prece, entregou a Maria de Nazaré. Se minha filha reviver, eu entrego a senhora. E ela deu um grito, a criancinha deu um grito. Sentiu um machucadozinho de uma coroazinha de espinho que botaram nela, era coisa do tempo, né? E ela então ressurgiu para a vida. Então, a súplica da mãe de Ivone Pereira foi o fator que criou as condições para que houvesse uma intervenção naquele momento. Porque se não houvesse uma intervenção magnética profunda, poderia mesmo desencarnar ou ser enterrado. Algo semelhante ao caso de Lázaro, né? Guardadas as proporções. A instrução de Ivone Pereira se limitou ao curso primário. Estamos nos baseando na autobiografia dela. Limitou-se ao curso primário, embora ela tivesse, como afirma, uma forte vocação para o ensino e para a literatura. Quem conviveu com Dona Ivone Pereira logo percebia, quem convivia, que aquilo de ter somente o curso primário era uma contingência da vida. Talvez não conviesse mesmo que ela se desenvolvesse muito, mas a conversa dela, os conhecimentos da vida, os conhecimentos da alma humana, os conhecimentos também de história da França, principalmente, onde teve umas existências tumultuadas, mostram que ele não estava de um espírito invulgar, né? Não era um espírito medíocre, mas a sua instrução limitou-se ao curso primário. Como quer que fosse, ela pôde, mesmo assim, com essas limitações, vivendo num lugar onde não podia se expandir nele, ela chegou a aprender um pouquinho de música, chegou mesmo a dedilhar o piano, né, embora superficialmente, mas permaneceu nesses estreitos limites. O próprio guia, que era o pai dela, de existências passadas, o Charles, não adianta, minha filha, você não tem méritos e as necessidades suas são tão urgentes que você não pode se dedicar à música, à Esperanto, como ela queria. Ela teve que renunciar. E a vida dela foi marcada exatamente por essa atitude perante a vida. Difícil, né? A renúncia, a resignação. Coisa a que hoje estamos muito pouco acostumados a fazer, né? Mas Ivone fez. E renunciou, se apagou mesmo. Se tentasse, certamente prejuízos adviriam, né? Porque a tarefa mediúnica grande estaria também afetada por desvios de rota. Ela nasceu como proteção também para esse trabalho de resgate. Ela nasceu numa família espírita. O primeiro professor dela, como ela afirma, foi o próprio pai, professor de Espiritismo e de Evangelho. Quando tinha 12 anos, o pai lhe deu um exemplar do Livro dos Espíritos e um exemplar do Evangelho segundo o Espiritismo. Essas obras se tornaram as obras preferidas dela, que ela estudava periodicamente. Não havia ano que passasse sem que ela tivesse estudado inteiramente uma dessas obras.
E assim foi até o fim de sua vida, o que lhe valeu muito e o que lhe valeu um critério seguro, até para analisar a sua produção psicográfica, porque Dona Ivone era muito rigorosa com a produção que saía da pena mediúnica. Ela não aceitava as coisas com facilidade e tudo produzia buscando sempre conformar essa produção aos clássicos da doutrina, para começar de Allan Kardec e depois dos seus auxiliares. Sempre foi assim. Quem lê Revação do Invisível e Recordações da Mediunidade vê esse critério ali estampado, explícito. Primeiro ela fala da base doutrinária e depois apresenta os seus casos. E a gente logo percebe que todos os seus casos, a doutrina espírita está ali sólida pelo ensino colhido nas obras clássicas e fundamentais. Outra particularidade interessante que ela também enfatiza, Ivone Pereira nunca desenvolveu faculdades mediúnicas. Ela tinha até uma certa reserva com isso. A mediunidade nela surgiu naturalmente, espontaneamente, sem que ela fizesse qualquer esforço no sentido de adquirir dons mediúnicos. Nasceu já debaixo de uma influência mediúnica, né? Uma faculdade que também nela se repetiu ao longo de toda a vida, porque ela saía do corpo para trabalhos fora do meio físico, justamente por força de um fenômeno dessa natureza. O corpo entrava em letargia e ficava abandonado lá, e ela tinha condições de muita liberdade para sair pelo espaço, sob a condução dos seus poderosos. Ela conta mesmo que em um determinado momento, essa faculdade era natural, era espontânea. E ela tinha uma empregada que ficava lá com ela, que ficava aflita, porque o corpo em estado letárgico, ele chega mesmo às vezes a assumir feições cadavéricas. E a empregada achava que ela estava ou debaixo de uma influência satânica, né? Ou então estava morrendo. E aí ficava com um terço na mão, orando, sem parar. E era isso que ajudava a sustentar justamente o fenômeno. Coitada, sem querer, ela contribuía para o êxito do fenômeno. Então, a mediunidade nunca foi desenvolvida. Ela chegava mesmo a afirmar que não havia ou não há necessidade de se desenvolver a mediunidade nesse sentido. Como? Esse sentido de eu quero ser médico, e aí se põe uma mesa mediúnica, se sugestiona, se faz, dá passividade, recebe isso. Isso cria autossugestão, cria animismo e para o prejuízo da sessão. E se o dirigente não tiver essa noção, pode mesmo prejudicar. Então, Dona Ivone, ela não aprovava isso, baseado no que ela vivia, né? Então, ela dizia que a faculdade, se ela existe, ela se revelará. Se não existe, não adianta forçar, não adianta ir para a mesa mediúnica, tentar cuidar de outra coisa, né? A mediunidade não é só estar na mesa mediúnica e trabalhando. A gente trabalhando até fora de centro, em qualquer lugar, dentro de casa, com filhos, no trabalho profissional, a gente pode ser médium. Tudo depende do pensamento e do sentimento. E aí os espíritos intervêm, inspiração, intuição, toda a ferramenta própria para transmitir o pensamento espiritual, ele é usada nesse momento, sem que a criatura seja médium ostensiva. Então ela recomendava isso, prudência. E até um livro dela que fala como eram os trabalhos mediúnicos nesse tempo em que ela era mais nova. Dizia, se não me falha a memória, se punha a criatura lá no grupo, né? E se levava logo para o passe. Dar passe. Porque dar passe todos podemos dar. Então, se houvesse faculdade, isso acontecia muito, ela dizia, se houvesse faculdade, em determinado momento da transmissão do passe, naquele período, então, longo, alguns meses, ela surgiria vidência, audiência, psicofonia. Não havendo isso, então a criatura era convidada a tratar de outra coisa. Obstinar, nesse caso, é perigoso.
porque estamos nos candidatando à autossugestão, né? Ao chamado e temido, né? Animismo. As faculdades de Ivone Pereira eram diversas, como todos. Eu sei que estou falando para quem sabe isso, quem sabe até mais, por ler, por estudar nessa casa. Mas as faculdades dela eram diversas, e dentre elas se destacavam, então, a vidência, a audiência, a psicofonia e principalmente a psicografia. Destacava-se mesmo, como se destacou, foi a psicografia, a chamada mediunidade escrevente. A mediunidade vidente era, mas não era assim, toda hora, ela mesmo dizia isso, vidência não é uma faculdade de estar toda hora acionada. E ouvir os espíritos. Eu falei aqui em psicofonia, parece que ela tinha a mediunidade, né, de incorporação sonambúlica, que é a verdadeira incorporação, em que, por um estado semelhante ao sonambulismo, o espírito do médium sai do corpo, cede ao comunicante. Aí as comunicações são aquelas que mais ou chocam, ou enlevam, ou arrebatam, porque o espírito está ali e comandando o corpo. Isso é a mediunidade de incorporação. O nome é que está certo, incorporar, entrar no corpo, e esse é o médium sonambúlico, e o médium está fora. As demais são aquelas comunicações em que os espíritos acionam os órgãos vocais, e apenas falam, o médium apenas fala. O espírito está acionando aqui, como aciona a mão, né, o ouvido, para que se ouça. Na psicografia, que era a mais destacada nela, ou a mediunidade escrevente, ela possuía a especialidade para a literatura, como o prova o fato de que ela intermediou obras de dois grandes literatos da literatura universal, o Leon Tolstói e o Camilo Castelo Branco, além também de outros artistas eminentes em literatura, que foram o espírito Charles, cujo nome a gente não sabe mesmo, está oculto, e o espírito Bezerra de Menezes, que deixou obras que têm um grande valor literário, não apenas valor doutrinário, mas literário, obras muito bem escritas, né, com um estilo superior. Então a Dona Ivone era médium especial para a literatura. Aí existe um capítulo no livro dos médiuns chamado Dos Médiuns Especiais. É um capítulo útil para todo aquele que está na mediunidade, que quer praticar a mediunidade, para aquele que dirige grupos mediúnicos, para que a gente saiba o que se pode obter através de uma faculdade mediúnica. Então já falamos aqui, né? Médiuns psicógrafos há de diversas espécies. Aquele médium que recebe receituário, a federação ainda tem esse trabalho bonito, receituário mediúnico homeopático, é um médium psicógrafo. Mas não significa que ele possa receber literatura de alto nível. Então não é por ser psicógrafo que um espírito como o de Olavo Bilac, Alexandre Herculano, vai poder escrever, porque não poderá escrever. Pode até tentar, pode acionar, mas não há a especialidade, que faz parte de uma estrutura perispiritual. O que vai resultar? Comunicações muito aquém do estilo, né, do vigor intelectual e artístico daqueles espíritos. É preciso então que o médium saiba disso para não se deixar seduzir, muitas vezes por vaidade. Quero receber o Olavo Bilac. Já vimos muitas produções mediúnicas assim, atribuídas a espíritos de literatura, e aquela produção pode chegar mesmo a depor contra a psicografia, porque uma criatura de fora que conheça, por exemplo, literatura, que conheça aquele autor, quando lê aquilo, já isso aqui é Humberto de Campos. Humberto de Campos praticamente, exclusivamente produziu através do Chico, mas Humberto de Campos, mesmo, né? Toda a pujança do seu estilo inconfundível. Então o médium tem que ter esse cuidado. Dona Ivone enfatizava muito isso. Nós fizemos um trabalho certa vez que até existe perfil mediúnico de Ivone Pereira. Então foi um estudo das faculdades dela, justamente à luz desse capítulo, da especialidade dela, como é que ela se situa naquele capítulo, que é um capítulo
longo, desenvolvido por Kardec magistralmente. Os capítulos mais importantes do livro, né? E ali, entre outras classificações, ela está entre os bons médicos, né, obviamente. Quanto à moral, né? Tem médios imperfeitos, tem médios bons. Dona Ivone Pereira está os médios bons, porque ela reúne todas aquelas qualidades de um médium classificado como bom, segundo Allan Kardec. Então, o que ela era? Uma médium séria, não se utilizava da faculdade para leviandades, para satisfazer curiosidades pessoais de quem quer que seja, muito menos dela. Era uma médium modesta, não se vangloriava de ter a faculdade, que é a pior coisa que pode acontecer a um médium é isso. Primeiro, porque já está achando que as comunicações também têm a participação dele. Não tem. Se for um literato, não pode se envaidecer, isto não é meu. Como também não é dele uma produção medíocre, uma mistificação, é do espírito que está ali. Era uma médium devotada. Ela trabalhou pela mediunidade, pela doutrina, pelo evangelho, indo às raias do sacrifício. Então, esse é um médium devotado. Quem pode, né? Faça. E médium segura, uma médium experimentada, que conhecia todos os meandros do mundo invisível, que praticamente não se deixava enganar por mistificadores. Muito importante. No Devação do Invisível há um capítulo, não podemos dizer, intitulado O Beletrista. É um espírito de um literato, mas de literatura medíocre. Se aproximou dela, queria se servir das faculdades dela, para poder contar o seu drama pessoal, e se condoeu da situação um pouco difícil, financeiramente, da médium. E dizia, não, você pega os meus contos, eu vou te passar, e você vende para a revista. Contrariando dos princípios fundamentais da mediunidade, da de graça, que de graça se recebe. Dona Ivone recusava com muita gentileza e não obtinha nenhum conselho dos guias. Os guias se retraíram, deixaram Ivone Pereira e o espírito sozinhos. Não se intrometeram naquilo. Era uma espécie de teste, uma iniciação, para ver como ela andava, né, com todo aquele patrimônio que já detinha na mediunidade, a ver o que é que ela ia fazer com tudo aquilo. Se cedesse ao beletrista, se vendesse produção de estaria comprometida, né, a sua tarefa. Então, Ivone era médium séria, modesta, devotada e segura. Uma outra especialidade de Dona Ivone Pereira, e ela conta isso, era a mediunidade, ela chama de mediunidade curadora, mediunidade pura. Ela servia muito bem aos espíritos para o tratamento e a cura de doenças complexas. Então, Recordações da Mediunidade é muito abundante em relatos feitos por ela a respeito disso. Então, com o auxílio indispensável dos guias espirituais, sem os quais nada faria, ela, então, muito sofredor do corpo e da alma, recebe, por intermédio dela, o alívio de suas aflições, de suas dores. Me lembro do caso de um menino que vivia todo curvado, com as bochechas inchadas, vermelho, e que sentia dores, e ninguém dava jeito, médico, não. Parecia tudo. Neurologistas devem ter dado opinião, nada. E foi lá para o centro que Dona Ivone trabalhar. A primeira coisa que ela viu, a evidência funcional, foi um espírito montado em cima do garoto. Ninguém via. Quem que era aquele espírito? Era um escravo. Que aquela criança, que era criança porque encarnou, maltratou muito, ele era o patrão dele, era o dono, né? E o espírito tirou a vingança, montava em cima dele. A criança, só o médium vidente dele, estava com arreios, tudo como se fosse um animal, e o espírito chicoteando. E Dona Ivone viu, mas era uma vingança para com aquela criatura. Então, em 2 dias, resolveu. O espírito foi afastado. O doutor Bezerra receitou lá um tônico para a criança e acabou o problema. Então, ela tinha muita facilidade para isso. Muitos ficaram curados graças à intermediação dela. Ela também
isso é sabido por todos nós, ela se dedicou com muito fervor, muito empenho, com muito espírito cristão aos casos de obsessão. Era como que uma especialidade de Ivone Pereira. Não é à toa que o Bezerra de Menezes ditou a ela um livro especificamente sobre isso, que é Dramas da Obsessão. 2 casos, né, difíceis em que ela tomou parte. Então ela se dedicou muito aos atingidos pela obsessão, mas também, e talvez mais, aos obsessores, porque a gente julga uma obsessão pelo que a gente está vendo, aí vê o obsidiado, é vítima, não é vítima, muitas vezes ele é que é o algoz, e o espírito que foi injuriado, foi ofendido, foi desonrado por ele, aproveita a encarnação dele e vem para cobrar. Não tem capacidade de perdoar. Então, Dona Ivone tinha compaixão pelos dois, pelo obsessor e pelo obsidiado. A tal ponto que muitos obsessores, depois que se convertiam, depois que afastavam, abandonavam, ficavam amigos dela para sempre e a protegiam. Há um caso que não está relatado, se eu ouvi dela, quando suicidou-se o presidente Getúlio Vargas, 54, ela estava vivendo também um problema familiar, e ela foi para lá. Ela gostava muito de Getúlio. Foi lá para o Catete, lá no Rio, sentou lá no meio-fio, numa calçada lá, com aquela multidão, né, esquife ali, praticamente o Rio de Janeiro inteiro passando por ali. E ela ali chorando por Dr. Getúlio e chorando também pelo que estava passando vivendo. Ela vê então 6 espíritos se aproximarem e queriam consolar, e ela então intuitivamente percebeu que eram obsessores que ela tratou. E logo a pergunta mental era assim, como é que pode, né, obsessor? E eles logo responderam também que não. A senhora ora por nós sempre pediu por nós, sempre nos protegeu, então a gente quer muito bem a senhora. Agora aquele outro, que é o obsidiado, aquele é outra coisa. Exatamente como ela dizia, exatamente como pessoas aqui, né? A gente pode às vezes ter amizade com uma criatura que está até fora da lei, mas conosco, por gratidão ou por qualquer coisa, até nos protege. Então essas particularidades da doutrina, da prática mediúnica e Ivone Pereira eram fascinantes. Né? Então os obsessores se tornavam amigos dela. Parece que quando ela desencarnou, muitos desses que ainda se conservavam lá no espiritual reuniram-se numa verdadeira legião de espíritos para recebê-la e reverenciar a sua bondade. A literatura mediúnica veiculada por Ivone Pereira, todos temos certeza disso, que lemos, né? É de alto nível, no conteúdo, principalmente no conteúdo e na forma, além de ser de nível moral superior. Um texto de Ivone Pereira é um texto compreensível para quem quer que seja. Não há complicações na produção mediúnica de Ivone Pereira. Compreende-se perfeitamente. Não há exibição de cultura, que o médium às vezes pode interferir, né? Não pode. Simples, mas de nível superior. Uma linguagem clássica, né? Mas muito simples, voltada para quem quer que quisesse, que queira, né, se dirigir a essa fonte de orientação por excelência que é a obra de Ivone Pereira. Então, nessa altura, chegamos praticamente ao fim de alguma coisa em torno da vida e vamos relacionar aqui para todos, relembrar, porque todos já conhecem, os títulos dessas obras. De uma apenas, nós temos praticamente 20. Outras 19 obras foram produzidas em torno do trabalho de Ivone Pereira. Uma coisa importante também que convém dizer, a gente sempre diz, e é a verdade, né? A obra não é do médium. O médium não tem nenhuma participação no conteúdo, principalmente literário, daquilo que está posto através da sua faculdade. Não tem. Ele não pode se vangloriar, não pode se orgulhar, não pode fazer propaganda de si próprio com aquilo, porque aquilo não é dele. Aquilo é do Espírito, serviu de intermediário.
Mas isso não quer dizer que o médium não tenha nenhum mérito nesse trabalho. Porque para produzir da maneira como o Dona Ivone produziu, como o Chico, como o Vivaldo, como todos os outros médiums, é preciso também uma parte importantíssima do médium dele, sem a qual não se obteriam esses trabalhos, essas joias literárias, que são essas obras de Ivone Pereira, por exemplo. Por quê? Porque é preciso que o médium seja, como dissemos aqui, devotado, sério, se imponha uma disciplina rigorosa na sua vida, disciplina íntima, disciplina mental, disciplina nas relações sociais, disciplina na sua conduta, sem o que os espíritos se afastam. E aí um médium que não observa essas condições mínimas, ele não pode ser intermediário por uma obra como essa de Ivone Pereira. Então Ivone Pereira, para obter aquilo tudo, ela deu a sua cota de sacrifício também. Se não fossem os sacrifícios dela, não se teria na sociedade um conjunto de livros tão profundos e tão edificantes. Então as obras são, só para relembrar, depois vamos ver cada um, se o tempo deixar. Nas telas do infinito, a tragédia de Santa Maria, Amor e Ódio, Nas Voragens do Pecado, O Cavaleiro de Mineiro, O Drama da Bretanha, Sublimação, Dramas da Obsessão, Memórias do Suicida, Ressurreição e Vida, A Família Espírita, Evangelho aos Simples, As Três Revelações, Contos Amigos, Cânticos do Coração, A Luz do Consolador, Devação do Invisível, Recordações da Mediunidade, Eu e Roberto de Canaleiras, Um Caso de Reencarnação. Então são essas obras aqui, eu vou até contar para dizer se eu não disse, se eu não estava errado. 12, 16, 19. Então nós vamos concluir com ligeiros comentários, não é comentário sobre estilo, forma, né? É um conteúdo. É um comentário rápido a respeito de cada obra. Então, nas telas do infinito, temos ali 2 textos. Um texto é de Bezerra de Menezes, chama-se Uma História Triste, uma história de uma mulher que no passado escolheu uma conduta viciosa para fruir, para gozar luxo, para se entregar à libertinagem na sociedade poderosa, tinha dinheiro, e que por isso tudo, por haver se prejudicado a tantos que sofreram a sua influência, ela então reencarna no Rio de Janeiro em condições de penúria, de miséria mesmo, né? Num morro onde não havia recurso nenhum, ela vivia de favores, né, dos outros, e morreu ali tuberculosa. Falta de tudo. Então o Dr. Bezerra conta a história desse espírito. O segundo texto é uma novela admirável, aí do Camilo Castelo Branco. Aí ele assinou mesmo. Se chama O Tesouro do Castelo. É uma obra que nos ensina muito sobre relações entre o além-túmulo e o nosso mundo físico, e sobre o valor da prática da moral cristã como fonte de equilíbrio, né? De paz, de felicidade. E é uma obra que é delicadamente humorística. Quem leu Camilo Castelo Branco encarnado, ele, autor, como assista, português, sabe que ali tem muito humor. O humor de Camilo é um humor irônico, né, sarcástico, mas que faz realmente rir. E isso tem uma razão de ser. O humor é tido mesmo como uma ferramenta preciosa para fomentar o progresso da sociedade. Tanto que existe um latim, né, uma frase latina, conseguimos guardar, se não a estropiamos agora. É ridendo castigat mores. Com o riso, né, com o humor, castigamos os costumes. Essa é a função do humor verdadeiro. E esse humor Camilo usou. Os humoristas, então, têm também um papel preponderante, um bom humorista, de elevado, literariamente falando. Então, nesse texto, Camilo Castelo Branco, ele cria cenários muito engraçados, igualzinho ao que fazia na literatura dele como encarnado, só que não tinha o conteúdo moral que tem essas produções dele. A tragédia de Santa Maria é
nós devemos a arte literária do Bezerra de Menezes. Ele tece ali um lindo caso de amor entre duas almas que, após haverem vencido uma etapa dura, áspera, expiatória em encarnação passada, mergulham de novo no cenário terreno para então fruírem, realizarem o sonho almejado durante algumas reencarnações passadas, mas que não puderam realizar por causa de seus defeitos e suas dívidas para com o passado. É algo muito bonito. E ali, nessa obra Tragédia de Santa Maria, o esperanto, desculpe estar falando muito de esperanto, mas aqui somos esperantistas, então não podemos perder a oportunidade, né, de mencionar alguma coisa aí do esperanto. Então o esperanto serve de elo de aproximação entre essas duas almas que reencarnam para realizar o seu sonho de amor numa etapa de reencarnação em que já haviam vencido, né, as dificuldades. E nesse enredo do esperanto, como veículo de aproximação dos dois, Bezerra de Menezes com que anuncia profeticamente o que depois, nos anos 60, ia acontecer com Dona Ivone, que seria o grande amor de Ivone Pereira em existências sucessivas. Ela o reencontra no Brasil. Aquele Roberto de Canareiras, reencarnado na Polônia como engenheiro, e ela reencontra graças a um contato através da língua esperanto. Então, Bezerra de Menezes já menciona. Os espíritos fazem isso, pegam coisas da vida do médium, juntam a outras que são ficções literárias, compõem uma peça. Talvez até para confundir a gente, porque para a gente não ficar tendo o trabalho de pesquisar, vai lá no cartório para ver se essa é aquela, ele é aquela. Então a gente deve até desistir, porque não vai chegar a nada. O outro livro é Amor e Ódio. Ali nós nos deleitamos com a arte superior de um esteta, como ela dizia, que é o Espírito Charles, guia espiritual dela e pai dela em vida passada. Também ali o Charles relata o extremo sofrimento de dois corações que se amavam e que, em razão de suas imperfeições morais, são cruelmente separados, graças a intrigas, traições, calúnias de inimigos invejosos, preconceituosos e implacáveis. É uma obra que, segundo sabemos, o Charles foi quem ditou, mas o autor espiritual mesmo, aquele que concebeu a obra, que passou para Ivone Pereira todos os quadros, os cenários políticos vistos por ela, graças à intervenção dele, foi Vitor Hugo. Então, a obra, na essência, é de Vitor Hugo. E Vitor Hugo, no final, ele disse: não vou discordar, não vou ditar. Dita você, do Chaves, né? Eram muito ligados, né? Até em vidas passadas. E quem leu Amor e Ódio vai ver, realmente, quem leu um pouco do Vitor Hugo e leu Amor e Ódio, a ver que ali a afeição toda do livro é Vitor Hugo puro. 4 partes, a parábola do filho pródigo, dividida, uma beleza. Vitor Hugo, perfeito. Tá ali. Agora o Charles aqui. Então é um ensino profundo de Ivone Pereira sobre psicografia. Como é que é o romance psicográfico? Não é o médico, o espírito chega, toma a mão do médico e sai escrevendo. Não é isso. Primeiramente o médium sai do corpo, é tirado pelo autor espiritual, vê todo o enredo, as cenas, os cenários, tudo, se inteira de tudo, fica embebido naquele contexto todo. Depois disso, tudo preparado, aí vem o espírito para escrever. Pode nem ser um autor, como é o caso da Morte, pode ser um outro, mas já está tudo aqui. É simples para o espírito, é tomar a mão e aproveitar tudo que está lá dentro, já decalcado por essa técnica, né, de produção literária do além-túmulo. As obras Nas Voragens do Pecado, O Cavaleiro de Dunguet e O Drama da Bretanha, hoje já conhecidas como compondo a famosa trilogia de Ivone Pereira, elas, na verdade, elas formam uma peça única. Talvez aqui um pouquinho ainda mais no livro Sublimação, mas os 3 livros aqui são livros a respeito da própria Ivone Pereira e desse espírito, que é o grande amor da vida, de vidas passadas e bem recordadas. Então, todas elas são da autoria do Espírito Charles, mas com a colaboração de um
dos personagens, que é o Roberto de Canaã. Os livros ficaram escritos e não seriam publicados. Mas um belo dia o Charles aparece, vamos tirar isso tudo aí, deu uma feição literária melhor e a Federação Espírita Brasileira então publicou. Então é uma peça única, em que são 3 reencarnações de Ivone Pereira, e nas quais ela e o seu amado, não nos falha a memória, Minas Moraes é o Luiz de Narbonne, o capitão da fé, que se apaixonou por ela, e Henri de Nimier, no Cavaleiro de Nimier, também uma existência subsequente a essa, Minas Moraes, e o drama da Bretanha, são as mesmas personagens que voltam ao cenário, e nisso a realidade com Ivone Pereira é aquela realidade difícil, né? Uma alma apaixonada, uma alma temperamental, e ela se suicida. A última, o drama da Bretanha, é um suicídio graças a uma ação de um obsessor que não a perdoava pelo que ela havia feito ao Luiz de Narbonne, em 1572. E esse Luiz de Narbonne também, o que fez ele? Ele trucidou a família da personagem lá, da Ruth de La Chapelle, que era do Narbonne, trucidou porque Catarina de Médici estava perseguindo os huguenotes. Tudo entrelaçado, né? E tudo acabou agora, né? Acabou agora, né? A reencarnação de Ivone Pereira. Há um livro também do grande Leon Tolstói, literato universal, que é o Ressurreição e Vida, lindíssimo, que também há alusões ao Esperanto na vida de Dona Ivone e o reencontro com esse polonês. O Leon Tolstói informa, só lendo a obra, né? Porque é impossível a gente dar ideia do que é a obra. Mas ali é uma coisa interessante no prefácio, ele diz que com essa obra ele tensionava também, de alguma forma, tinha a ideia, o desejo, e obteve isso do Cristo, apaziguar a própria consciência, onerada a consciência de Tolstói pelos efeitos negativos na sociedade que causou uma obra dele, em que há ali a consagração do suicídio. E aquilo ficou como algo, uma espécie de mancha no Tolstói, que ele tinha que apagar, e apagou com Ressurreição e Vida. Porque nessa obra, se não nos fala a memória, é Ana Karenina, né? O suicídio ali é praticamente pensado. A sublimação, a obra de sublimação, que é do Tolstói também, mas com a parceria do Charles, é algo semelhante à Ressurreição e Vida. E que vemos mais um desdobramento de uma existência de Ivone Pereira, aquela dançarina linda, cigana, muito ligada ao Charles, que também é uma personagem. Dramas da Obsessão, uma obra que também é digna de estudo nos centros espíritas, estudo à parte, porque é nos centros que se cuida de obsessão. Então ela apresenta também 2 textos de Bezerra de Menezes, que descrevem as consequências trágicas de uma interação entre homens e espíritos envolvidos em malfeitos recíprocos. É o ingrediente da maior parte das obsessões. Né? Ações malfazejas que têm repercussão, a criatura não perdoa e começa então o regime de perseguição recíproca. Uns reencarnam, os outros ficam obsidiando. Esses outros reencarnam, os que voltaram continuam obsidiando, e se perpetuaria se não fosse a ação divina. Né? O primeiro texto é intitulado Leonel e os Judeus. Trata do desdobramento de um ódio iniciado lá na Idade Média entre judeus e autoridades católicas, no tempo do famoso, sinistro Tribunal do Santo Ofício, a Santa Inquisição, como é chamada, durante o reinado de Dom João III, rei de Portugal, no século XVI. Funcionava então o tribunal em toda a sua força, com toda a sua pujança. Era um tribunal que tinha aparências de religioso, mas de religião não tinha nada. Era um tribunal político para servir mesmo a sanha, né, de criaturas endurecidas no erro, ávidas, ambiciosas, né, destituídas de qualquer sentimento, né, com um caráter inferior. Esse caso de obsessão que começa lá atrás, ele ainda se desenrolava no século XX,
Dona Ivone teve conhecimento disso, de suicídios ocorridos em determinada família. E aí então começam as diligências do mundo espiritual sob o comando de Bezerra de Menezes, com o auxílio desse Roberto de Canalejas, que foi judeu. Então ele, como judeu, tinha conhecimento da psicologia dos judeus, ele então se insinua naquele grupo para poder convencê-lo a se renderem ao Cristo, porque eles tinham ódio de Jesus, porque era em nome de Jesus que eles foram trucidados e que a querida Esther, não me lembro do personagem, foi serviciada, foi violentada por esses membros do Tribunal do Santo Ofício. E o que acaba com aquela obsessão? Não foram as doutrinações, não foram as reuniões, nada, dialéticas, discursos, nada demovia os judeus, aqueles espíritos. O que demoveu-os foi o fato de que eles viram a Esther, que era a filha de um deles, né? Era noiva de um outro e irmã de um outro. Estavam ali reunidos com a família. E a Esther então apareceu para eles, foi o único recurso que salvou, dizendo: mas eu estou bem, estou feliz porque perdoei. É o que vocês tinham de fazer e não fizeram. Então aí eles capitularam, baixaram as armas, porque viram a Estherzinha lá, querida, filha, irmã e noiva. O outro texto tem o título A Severidade da Lei. O Dr. Bezerra trata do papel da dor, em nome da lei de justiça, para retorno de culpados ao caminho do bem. Esse é o papel da dor. A dor tem muitos papéis na nossa vida, mas um deles é esse, né? Fazer a gente retornar, no caso de estarmos imbussos em culpas, em crime, fazer retornar ao caminho do bem. E a dor, então, é como dizia o Leão Denis, a grande educadora. Sem ela, difícil a gente progredir. Porque no estágio em que estamos, a nossa imperfeição ainda funcional, muita facilidade, muito prazer, muita falta de desafio, não serve para nada. Só serve para a gente se endurecer mesmo no gozo, na satisfação de paixões. A dor não, a dor vem fustiva. É o que o Humberto Campos chamou de anjo cinza. Ele aparece na nossa vida como um anjo, só que ele é cinza. Pois é, e aí nos leva para o caminho que a gente deve chegar. Ainda 4 obras, meus irmãos, e já passei um pouquinho agora. Acho que o título foi recentemente publicada, mas escritas há muito tempo, lá pelos anos de 69, 70, essas obras foram produzidas, elas ficaram perdidas, e conseguimos, graças a Deus, recuperar em parte. Elas tomaram o título na Federação Espírita Brasileira, por sugestão da Ivone Pereira, A Família Espírita, Evangelho aos Simples, As 3 Revelações e Contos Amigos. Então são obras destinadas aos pais e mães de família para que se capacitem convenientemente para a transmissão do Espiritismo, da doutrina espírita aos seus filhos. Muita gente pensava que era uma obra destinada às crianças, para os cursos de evangelização da infância. E por isso ficaram retidos, porque não souberam interpretar o origem da obra. E no prefácio do Bezerra de Menezes enfatiza: não é uma obra para a evangelização da infância, é uma obra para os pais se capacitarem e poderem falar de doutrina aos seus filhos, que é uma grande dificuldade. E hoje, então, que estamos na faixa, infelizmente, do menor esforço, né? Então é melhor a gente transferir para a evangelizadora lá no centro e elas que cuidem da educação dos filhos, né? E os pais não querem nem se comprometer. Então o livro de Ivone, de Dr. Bezerra, esses 4 livros são destinados aos pais e mães que querem iniciar seus filhos na doutrina espírita. Sobre recordação da mediunidade e devastação do visível, nós já fizemos um comentário, todos já conhecemos o que era. E eles, em síntese, mostram um trabalho riquíssimo de Ivone Pereira sob a direção de espíritos superiores, como Charles, o Sampaio, Bezerra de Menezes, entre outros. Né? Tem relatos fecundíssimos, né, sobre a influenciação recíproca dos dois mundos, o físico e o espiritual, e também a influenciação nas relações entre os seus habitantes.
é um livro, também é um verdadeiro tratado de experiência mediúnica. Também vale a pena ser incluído no rol daquela literatura que deve servir para os estudos num centro espírita. O outro é, vou correr da casa. O outro é Eu e Roberto Canaleira, no caso de reencarnação, é justamente o reencontro de Ivone Pereira nesta existência com aquele Luiz Narbonne, Rainha de Roberto Canaleira, reencarnou na colônia e antes de reencarnar ele disse para ela, eu vou te dar um sinal, vou para longe, mas vou te dar um sinal e vou te buscar. De feito. Com o Esperanto, ele entrou numa corrente de cartões, coitada, Dona Ivone entrou também, nem sabe por que, ela disse, já estava com idade, tem que meter em assunto de garoto, de jovem, mas entrou. E botou um nome que não era dela, da Ivone de Guzmán. Guzmán é um nome, um personagem de vida muito passado. Eu acho que lá o polonês viu o Guzmán e acendeu. Aí começou a correspondência que durou 12 anos. Correspondência que no começo foi formal e depois transformou em correspondência sentimental. Só que do lado de Ivone Pereira, um amor sublimado, né? A tal ponto que ela conseguiu reconstruir a vida conjugal dele, que estava completamente ameaçada lá. Ele já estava querendo sair, deixar tudo, como se diz aí no povo, jogar toalha. Aí ela conseguiu com correspondência através tudo esperando. E esse é o Eu e Roberto Canaleira. Agora, Memória de um Suicida dispensa comentários, né? Quantas pessoas foram socorridas e salvas desse temível abismo graças ao Memória de um Suicida. A obra, pelo que a gente ouve, né? Ela abala até almas fortes, pelo que está ali descrito. Mas ao mesmo tempo que abala pelas descrições, ela também proporciona uma enorme consolação. Entendemos nós, consolação pelas revelações que ali são feitas sobre o amor de Maria de Nazaré, sobre o amor da Mãe de Jesus, a quem o Cristo confiou a missão de cuidar dos suicidas. Missão que consiste em quê? Pelo livro. Acolhê-los naquela colônia espiritual que está sob sua proteção, conceder a esses espíritos muito infelizes, os mais infelizes do mundo espiritual, tratamento, orientação, como preparo para as suas futuras existências terrenas em que vão ter que enfrentar as consequências muito dolorosas, né, de todo o suicídio, principalmente o suicídio consciente, planejado, né, que configura uma fuga das lutas terrenas. E Ivone também dedicou as suas forças ao aprendizado, ao cultivo da língua internacional, aprendeu esperanto, correspondeu-se com um esperantista do exterior, a quem também socorreu muitas vezes. E alguns livros de Dona Ivone apresentam textos muito fecundos, bonitos, né, em torno da língua nacional. A Memória de Suicida então é considerada, ali dentro tem quase que um capítulo sobre esperanto, é considerada a mais bela e a mais fecunda propaganda que já se fez da língua esperanto, porque abrange aos dois mundos. O mundo espiritual, onde ele é cultivado, e o mundo físico, onde ele está desde 1887. Então, meus amigos, já para não violar muito, aqui vamos encerrar como fizemos naquele encontro dos esperantistas espíritas em que essa palestra foi feita. Propondo que nós enderecemos aqui, mentalmente, ao espírito de Ivone do Amaral Pereira o nosso mais profundo agradecimento pelo sacrifício que ela fez para nos possibilitar o conhecimento de revelações tão consoladoras como são as que ela veiculou a respeito do mundo espiritual. Obrigado.